Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. Pastor Arlen, meu pastor querido, irmão Caleb, graça e paz para vocês. Amém. Estimado ouvinte da Palavra de Deus, boa noite. Como é prazeroso contar com a gentileza da sua sintonia. Esse é o momento da exposição bíblica. A minha Bíblia, aliás, já está aberta. Quero convidar você encarecidamente a abrir a Palavra de Deus na segunda carta escrita por João. Segunda carta de João. Iremos dar continuidade à nossa exposição nessa carta que, a despeito, apesar de ser tão pequena, nós temos nela apenas 13 versículos. É uma carta impactante. Você localizando o último livro da Bíblia, Apocalipse, você vai voltar. Judas, 3 João, 2 João, e essa é a carta que nós iremos nos debruçar. Enquanto você localiza o texto, eu quero mandar abraços aqui. Quero mandar um forte abraço para minha esposa preciosa, Weslane, os meus filhos, Railan e Darlan, a minha mãe preciosa, Luzia, o seu esposo Osmário. A minha mãe Luzia é uma mãe preciosa e uma cristã operosa. Te amo, minha mãe. Quero também mandar um forte abraço para o nosso irmão e amigo William, do bairro Minas Gerais, servo de Jesus, que não só está sintonizado, mas tem divulgado com avidez, com intensidade, veemência, esse programa. Deus te abençoe, William. Certamente a sua irmã Jéssica também provavelmente deve estar sintonizada conosco. Quero também mandar aqui um abraço a todos os membros e congregados da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, inclusive a nossa irmã Francisca, que já mandou mensagem aqui dizendo: muito bom estar na escuta, a Bíblia em Foco. Deus seja louvado, pastor Arlan e Arlen. Amém. Estamos juntos nessa peleja. Deus te abençoe, irmã Francisca, o seu esposo, irmão Gilmar. Estamos aqui para o momento da exposição bíblica. Localizou aí 2 João? Eu quero convidar você encarecidamente a redobrar a sua atenção, porque agora, antes de lermos o texto, eu quero repassar algumas coisas que já aprendemos aqui desde a terça-feira. Então, redobra a sua atenção para que você possa aproveitar o máximo da palavra de Deus. Pois bem, João escreveu essa carta por volta do ano 85 ao ano 90 da era cristã. Nessa ocasião, ele estava em uma cidade chamada Éfeso. O tema central, o tema unificador dessa carta, trata-se de vivendo o amor na verdade. Então, com essa carta, João está exortando os crentes a praticarem o amor na esfera da verdade. Logo, cada parágrafo que compõe essa carta, composta apenas por 13 versículos, cada parte está intimamente ligada com esse tema norteador: vivendo o amor na verdade. João, ele não escreveu essa carta por um acaso. Ele escreveu essa carta com 2 propósitos que são coletados na própria carta. Em primeiro lugar, João escreveu para encorajar os irmãos ao amor fraternal. Isso é claramente declarado nos versículos 4 ao 6. Segundo propósito que levou João a escrever essa carta foi advertir os irmãos acerca do perigo dos falsos ensinadores. Os falsos ensinadores estavam distorcendo a palavra de Deus, contrariando a verdade de Deus, e os irmãos deveriam ter cuidado para não acolher os falsos pregadores, para não financiar os falsos pregadores. Então João escreve com esses 2 propósitos centrais: encorajar os irmãos ao amor fraternal e advertir os irmãos acerca dos falsos ensinadores. A estrutura da carta. O pastor Arlen, na terça-feira, já nos ensinou que 2 João segue a estrutura convencional das cartas do Novo Testamento. Isso mesmo. As cartas do Novo Testamento têm 3 partes centrais: a abertura da carta,
o corpo da carta, que traz o conteúdo, onde o tema é ampliado e desenvolvido, e por fim a conclusão da carta, o seu encerramento. É justamente isto que temos aqui em 2 João, versículos 1 ao 3, nós temos a abertura da carta. E nessa abertura, João destaca 3 coisas. Em primeiro lugar, o remetente, quem escreveu essa carta? Ele se identifica, o ancião. Segundo ponto da abertura, os destinatários. Para quem essa carta foi escrita? A senhora eleita e a seus filhos. Por fim, na abertura, no versículo 3, João destaca uma saudação cristã. Então, do 1 ao 3, a abertura da carta. Do 4 ao 11, nós temos o corpo da carta, que estamos expondo. E, por fim, nos versículos 12 e 13, nós temos a conclusão da carta. Gostou da revisão? Que bênção, não é mesmo? A nossa intenção, com a graça de Deus, é expor toda essa carta até amanhã. Hoje nós falaremos sobre o cuidado que devemos ter com os enganadores. Então, quero convidar você à leitura agora do texto. O parágrafo de pregação compreende os versículos 7 ao 11. Iremos ler todo o parágrafo, mas hoje iremos pregar apenas os versículos 7 e 8. Combinado? Vamos lá. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai, pois, por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Palavra de Deus. Prezado ouvinte, nos dias do apóstolo João, os falsos ensinadores estavam pregando a heresia, o engano, e estavam atacando a verdade. Eles saíam de cidade em cidade fazendo isso. E para que eles pudessem ter um resultado feliz da missão deles, eles precisavam de 2 coisas. Primeiro, acolhimento. Segundo, oportunidade para pregar. Se eles não fossem acolhidos, se eles não tivessem oportunidade para pregar, eles não teriam um resultado feliz na missão deles. É aqui que entra o texto que acabamos de ler. Os irmãos estavam sendo advertidos por João a terem cuidado. Os irmãos não deveriam dar acolhimento. Os irmãos não deveriam financiar. Os irmãos não deveriam oportunizar esses homens a pregarem nas igrejas. Se nós, em nossos dias atuais, nós que somos crentes em Cristo, atentássemos para isso aqui, os falsos mestres não teriam tanto êxito. Lamentavelmente, como veremos, os falsos mestres têm enganado multidões, têm arrebatado multidões. Só que João, movido pelo Espírito Santo, ele vai dizer à senhora eleita e aos seus filhos: tenham cuidado com os enganadores. E é curioso que no versículo 7 e no versículo 8, que iremos expor hoje, nós temos uma estrutura facílima. No versículo 7, temos uma explicação. No versículo 8, uma exortação. Que estrutura fácil, não é mesmo? Fácil de guardar, de memorizar. Então, no versículo 7, nós temos uma explicação. Me acompanhe. Por quê? Não é assim que começa o versículo 7? Por quê? Esse porquê aqui é usado por João para dar uma razão, uma explicação. E você pode estar se perguntando, qual é o sentido dessa explicação aqui? Por que já muitos enganadores entraram no mundo? Simples. Nos versículos 4 ao 6, que o pastor Ari nos pregou ontem à noite aqui, João está chamando os irmãos a viver o amor fraternal. E ele vai definir que amor é este no versículo 6.
E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. João está mostrando aqui que o amor cristão, ele não é um amor acrítico, um amor sem discernimento, um amor irresponsável e inconsequente, nada disso. João mostra que o amor cristão é um amor discernente, é um amor prudente, é um amor criterioso. Não é amar no escuro, não é amar sacrificando os princípios da palavra de Deus, não. É amar com base nos mandamentos, é amar na verdade. Aí no 7 ele explica por que os crentes devem amar na verdade. Porque já muitos enganadores entraram no mundo. O ponto aqui é o seguinte, João está explicando porque os crentes devem viver e andar no amor, um amor baseado na verdade. Sabe por quê? Porque se não fosse assim, os irmãos teriam a obrigação de acolher esses falsos profetas. Se o amor não fosse na verdade, os irmãos teriam a obrigação de dar acolhimento e oportunidade para eles pregarem. Mas como o amor é baseado na verdade, os irmãos estão desobrigados de dar acolhimento e oportunidade para eles pregarem. Você entendeu aí a conexão? Percebeu? Aí ele vai dar a explicação. Vamos ler o versículo 7 mais uma vez. Por quê? Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. João aqui no versículo 7, nessa explicação, ele nos apresenta aqui 4 características dos falsos ensinadores. Em primeiro lugar, ele destaca para nós no texto a quantidade. Será que é pouca? Ele diz, porque já muitos. Em segundo lugar, ele destaca o caráter. Qual é o caráter dos falsos mestres? Porque já muitos enganadores. Terceiro, ele destaca o alcance, aonde estão os falsos ensinadores, porque já muitos enganadores entraram no mundo. E por fim, João destaca a heresia deles, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Então eu quero chamar a sua atenção para que você possa verificar comigo no texto esses 4 aspectos que João destaca acerca dos falsos ensinadores. Primeiro, a quantidade. Olha o texto. Porque já muitos. Perceba que João, fazendo referência aos falsos ensinadores, João está destacando aqui a quantidade. A quantidade não é inexpressiva, é expressiva. A quantidade é grande, é elevada. São muitos os enganadores. São muitos os falsos profetas, são muitos os falsos ensinadores. Isso é curioso porque, segundo a palavra de Deus, aqueles que distorcem a Sagrada Escritura são muitos. E o Senhor Jesus Cristo, em seu sermão escatológico, assim chamado, ele já havia alertado os discípulos acerca desse fato. Ele chegou a dizer várias vezes que os falsos mestres, que os falsos profetas viriam e que a quantidade deles seria uma quantidade expressiva. Em Mateus 24, versículo 5, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo disse a eles: acautelai-vos que ninguém vos engana. Ele está chamando a atenção aqui, melhor, versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Você percebeu, caro ouvinte? O Senhor da igreja, Cristo, o mestre por excelência, ele está dizendo, porque muitos virão em meu nome. A quantidade é expressiva. São muitos os falsos ensinadores. No versículo 11, o Senhor Jesus Cristo destaca, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então, a quantidade é elevada, muitos que enganam a muitos. No versículo 24 de Mateus 24, Cristo ainda disse, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Então, quero chamar a sua atenção para esse fato, que segundo a Sagrada Escritura,
a quantidade dos falsos ensinadores é elevada. Então, se João está aqui mostrando que os irmãos devem ter cuidado com os enganadores, ele já começa a chamar nossa atenção ao mostrar a quantidade de homens que não temem a Deus e que atacam a verdade. É uma quantidade expressiva. Mas, na sequência, João mostra para nós o caráter deles. Quem são esses homens? Quem são os falsos profetas? Perceba aí o versículo 7 mais uma vez. Porque já muitos enganadores. João, diferente de muitos cristãos da atualidade, não tinha receio de mostrar quem de fato são os falsos ensinadores. Hoje, gente, nós temos a tendência de minimizar as coisas. As pessoas estão adulterando o evangelho, estão brincando com a fé do povo, e nós, pastores, pregadores, nos calamos. Nós temos receio. Sim, nós temos que fazer frente às ideologias que estão sendo proclamadas por aí afora, sim. Mas o pastor, que é o meu caso aqui, deve atentar para essa ordem bíblica. O pastor, ele precisa guardar o rebanho, ele precisa denunciar os desmandos. E aqui, João mostra para nós de forma clara quem são eles. Com João não tem receio, não. Com João não tem meio termo. Quem são eles, João? Eles são enganadores. A palavra aqui, enganadores, significa que eles enganavam e levavam as pessoas a cometerem atos errados e a ter opiniões erradas. Percebeu aí? Então, os falsos profetas, os falsos ensinadores, eles são perigosos, eles são enganadores, eles querem levar as pessoas ao erro, à heresia, ao engano, à condenação. A palavra de Deus, em vários textos, mostram para nós que, de fato, os falsos ensinadores são enganadores. O mesmo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 26, ele diz o seguinte para a sua audiência: estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Ele está falando o mesmo assunto. Quando você observa a partir do versículo 18 do capítulo 2 de 1 João, João está falando sobre os anticristos, aqueles que são contra Cristo e querem colocar um outro Cristo no lugar do Cristo verdadeiro. E João mostra para nós de forma clara no versículo 26, essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Porque os falsos profetas, eles são enganadores. Não é fácil falar isso, mas o papel do pregador é ler o texto, explicar e aplicar o texto. Nós não devemos fazer rodeio, nós não devemos fazer malabarismo com o texto, devemos explicar a palavra de Deus. Há uma falta, minha gente, de explicação bíblica em nossos dias atuais. As pessoas têm a Bíblia, mas não entendem a Bíblia, e aqueles que deveriam explicar a Bíblia não fazem. João está dizendo, eles são enganadores. O caráter deles é comprometido. O apóstolo Paulo, nessa mesma linha de pensamento, movido pelo Espírito Santo, em 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2, que aliás, o pastor Ali pregou do versículo 1 ao 5, 4 sermões em detalhes aqui. Se você tem interesse de ouvir os sermões, você pode entrar no canal Focado nas Escrituras e você terá acesso à exposição explicada desse texto sagrado. O apóstolo Paulo está falando sobre a apostasia. E ele diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Prezado ouvinte, de fato, os falsos profetas são enganadores. Mas eu quero encher sua alma e sua mente de textos bíblicos para não restar nenhuma margem de dúvida. O apóstolo Paulo,
quando ele está falando sobre os homens dons que Cristo deu à sua igreja, ele vai mostrar alguns propósitos. Você pode se perguntar, por que existem pastores? Por que existem pessoas que ensinam a palavra? O texto vai nos explicar. Em Efésios 4:11, disse-lhe o apóstolo Paulo, e ele mesmo deu, ele que em Cristo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Cristo deu homens dons, inclusive pastores e mestres. Esperando o quê? Versículo 12. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Versículo 12, melhor. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ouça o 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Percebeu isso? Deus não quer que sejamos meninos, infantes, inconstantes, não, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Prezado ouvinte, os falsos ensinadores são enganadores. Eles aparentam ser uma coisa, mas na realidade é outra coisa. Eles falsificam a palavra de Deus. Eles querem levar as pessoas a cometerem atos errados e a terem opiniões erradas. Aqui nós temos duas lições dignas de nota. Estamos vendo aí 4 características dos falsos ensinadores, a quantidade, muitos, o caráter, enganadores. Temos então 2 lições valiosas. Em primeiro lugar, nós não devemos nunca minimizar a real identidade dos falsos mestres. Nós precisamos chamá-los como a Bíblia chama. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículo 15, ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nesse texto, como Jesus chama os falsos ensinadores? De falsos profetas e de lobos cruéis. Você percebeu? Então nós precisamos usar uma linguagem bíblica. Se as pessoas, pastor, estão distorcendo a palavra de Deus, não tem rodeio, meu irmão. Não é querendo ser melhor, longe de nós tal coisa, mas sendo bíblicos. É assim que a Bíblia chama. Falsos profetas, lobos cruéis. Eles não têm compaixão do rebanho. Eles não têm misericórdia do rebanho. E aqui é bom a gente trazer à tona aquele exemplo que sempre contamos aqui, aquele depoimento, onde um líder espiritual estava abordando as pessoas da igreja. Uma fila foi feita. E ele perguntava: qual foi a bênção? Conta para nós qual foi a bênção. Aí alguém contava: olha, a minha bênção é a seguinte. Quando eu vim para cá eu não tinha nada, eu era pobrezinho. Mas depois que eu entrei para essa igreja, eu fiquei rico. Bate palma, vem o próximo. Você, conta a benção aí. Não, quando eu entrei aqui eu estava totalmente enfermo e fui curado. De repente, prezado ouvinte, chegou a vez de uma senhora crente, serva de Jesus. E ele perguntou: qual foi a benção, minha irmã? Conta a benção. Ela disse: pastor, a benção que eu tenho para contar é que Jesus, ele me perdoou dos meus pecados, pastor. Jesus me salvou. Ora, paz em você a postura daquele líder espiritual. Ele disse para ela: sim, tudo bem, Jesus te salvou, mas conta aí a bênção. Você percebeu, prezado ouvinte, a gravidade? Os falsos mestres são enganadores. Estão extorquindo as ovelhas de Jesus. E nós, embora temos repetido esse tema, mas os textos que temos pregado exigem que falemos esse assunto. Nós não estamos aqui cometendo redundância. Isso aqui é uma questão de ênfase. Os falsos ensinadores são chamados assim e nós não devemos minimizar esse fato. A segunda lição que temos para nós é a seguinte, muito importante.
nós precisamos nos desprender de todo engano. Quem é enganoso são os falsos ensinadores, meu amigo. Nós não devemos aceitar isso, não. Viver uma vida de desonestidade, uma vida com falta de pudor, de temor, uma vida de engano, não compete ao povo de Deus, não. Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, as seguintes palavras: deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Mas vamos avançar aqui. Temos, então, mais um aspecto aí referente aos falsos ensinadores, o alcance. Aonde eles estão? O texto diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo. Ou como diz na Almeida Revista Atualizada, saíram pelo mundo afora. São muitos, pastor, são enganadores. Estão espalhados por todo o mundo. Está impregnado o mundo, está cheio de falsos profetas. Assim como a Bíblia vai dizer em João 7, que o inimigo, ele vive rodeando, perambulando pela terra. Assim como Pedro vai dizer no capítulo 5, versículo 8 da sua primeira carta, que ele anda em derredor, os falsos ensinadores estão espalhados pelo mundo afora. Agora, gente, a gente percebe aqui a necessidade urgente que há de mestres cristãos, de homens de Deus que venha alertar a igreja, denunciar as heresias, os desmandos e fazer defesa da fé. Se os falsos médicos são muitos, estão espalhados no mundo, fica a pergunta: aonde estão os verdadeiros? Aonde estão os pregadores fiéis? Aonde estão os mestres da palavra? Há uma necessidade urgente de homens da palavra. Eu queria me aprofundar mais nessa questão, mas vou adiantar por causa do horário, mestre. Temos, em quarto lugar, heresia. Então, vimos a quantidade, são muitos, o caráter, são enganadores, o alcance, entraram no mundo, saíram pelo mundo afora, mas qual é a heresia que eles pregavam? Eles negavam o fato de que Jesus Cristo veio em carne. Diz o texto: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Prezado ouvinte, redobre sua atenção. Esses homens aqui, falsos ensinadores, estavam negando a plena e perfeita humanidade de Cristo. Eles estavam embebidos do dualismo filosófico, que dizia o seguinte: a matéria é essencialmente má, o espírito é essencialmente bom. Com isso em mente, eles diziam: se Jesus é divino, não tem cabimento ele ter assumido a forma humana. Eles eram docéticos. Eles diziam o seguinte: olha, Jesus apenas tinha a aparência humana, mas não era um homem. Ele não tinha um corpo físico. Aí João, ele vai combater essa questão, tanto no evangelho que leva o seu nome, como na primeira carta e aqui. João está dizendo que a heresia deles era negar a humanidade de Jesus Cristo. No evangelho que leva o seu nome, capítulo 1, versículo 14, João havia dito: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando lemos 1 João capítulo 1, versículo 1, ele já abre a carta combatendo esses hereges. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Aí João diz: este tal é o enganador e o anticristo. Quem nega que Jesus vem em carne é enganador e seguidor do anticristo. Eles, minha gente, contavam mentiras acerca de Jesus. Eles distorciam o que a Bíblia diz acerca de Jesus. Eles estavam seguindo o anticristo. O prefixo anti de anticristo significa contra e no lugar de Cristo. Ou seja, eles negavam, eles eram contra o Cristo da Escritura e colocavam outro Cristo no lugar. Como um certo pregador disse, que o Cristo intelectual do gnosticismo não é o Cristo redentor do pecador.
Então eles eram contra Cristo e apresentavam um outro Cristo que não era o Cristo da Escritura. Então no versículo 7 nós temos a explicação. Por que então viver o amor na verdade? Porque há muitos falsos profetas e nós precisamos ter cuidado com eles. Agora no versículo 8 nós temos a exortação. Olhai, pois, por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. É interessante a expressão olhai, ela sugere cuidado. Esses homens são muitos, estão pelo mundo afora, são enganadores, são heréticos. Assim sendo, o povo de Deus precisa estar com os olhos abertos. O povo de Deus precisa ter cuidado. Irmão amado, você que me ouve agora, você precisa ter cuidado. É o texto dizendo, olhai por vós mesmos. Tenham cuidado da vida de vocês. Não se deixe influenciar pelos falsos profetas, não. Tenham cuidado. Conforme 2 Timóteo 3,5, eles têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Destes, pois, afasta-te. Então é necessário que o povo de Deus venha ter cuidado. Isso vai ficar mais claro na última exposição, que será amanhã. Você não pode perder. É necessário termos cuidado com os falsos profetas. Aliás, como já foi mencionado as palavras do Senhor Jesus, em Mateus 7,15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Ou seja, tenham cuidado, porque eles vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, eles não vão vir dizendo eu sou falso profeta. Eles não vão se apresentar dizendo eu sou um falso ensinador. Não, eles vão vir com a aparência de ovelha. Bíblia na mão, vestuário de crente, um clichê cristão, mas são lobos devoradores. Diz-nos o texto, olhai por vós mesmos. Por quê? Para que não percamos o que temos ganhado. O que os irmãos já haviam ganhado nessas alturas. O que o cristão hoje já tem ganhado. Nesse caso aqui, o legado. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo trabalharam na evangelização e discipulado das igrejas, especialmente apresentando a doutrina acerca de Jesus Cristo. Eles já haviam ganhado. Aí João fala, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Temos um legado, irmão. Você que me ouve agora. Nós temos a sã doutrina, nós temos o evangelho do Senhor, nós temos a fé que, conforme Judas 3, nos foi dada de uma vez por todas. Então nós precisamos nos acautelar, vigiar, para não perder o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Quem se deixa influenciar pelos hereges, nesse caso aqui, segundo o texto, a segunda carta de João, são pessoas que na verdade nunca foram salvas. Um cristão ele pode ficar enganado, confuso, mas ele nunca vai se apostatar o verdadeiro cristão. Em 1 João 2, versículo 19, isso fica claro como o dia. Nos diz assim o texto sagrado. 1 João capítulo 2, versículo de número 19. Lemos assim a palavra do bom Deus. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Aí João arremata, antes recebamos o inteiro galardão. Quem resistir à influência herética terá a recompensa completa. Então hoje nós iremos ficar por aqui, vimos a explicação, versículo 7, a exortação, versículo 8, e amanhã nós iremos do 9 ao 13, para a glória de Deus.